A Ciência de Ficar Rico, resumos da introdução, prefácio e capítulos 1, 2 e 3. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair a riqueza e o sucesso com uma facilidade quase sobrenatural, enquanto outras, apesar de todo o esforço e dedicação, parecem condenadas a uma vida de luta e escassez? Você já sentiu que, não importa o quanto você trabalhe ou o quão inteligente você seja, a prosperidade plena parece sempre estar um passo à frente, como um horizonte que nunca se alcança? Se essas perguntas já ecoaram em sua mente, fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode não apenas te surpreender, mas revolucionar sua compreensão sobre o dinheiro, o sucesso e a verdadeira abundância em sua vida. Por anos, fomos condicionados a acreditar que a riqueza é um privilégio de poucos, uma questão de sorte, de nascer na família certa ou de ter conexões poderosas. Talvez você já tenha tentado de tudo, trabalhou incansavelmente, economizou cada centavo, buscou novas oportunidades, e ainda assim, aquela sensação de plenitude financeira pareceu inatingível. É como se houvesse um código secreto, um manual de instruções que apenas alguns poucos privilegiados tivessem acesso. E se eu te dissesse que esse manual existe? E se eu revelasse que não se trata de mágica, mas de uma ciência exata, com princípios e leis tão precisos quanto os da matemática ou da física? Em 1910, um pensador visionário chamado Wallace D. Wattles lançou uma obra que, 100 anos depois, continua a desvendar esse mistério: A Ciência de Ficar Rico. Este não é apenas um livro sobre como acumular dinheiro. Não. Wattles nos mostra que a verdadeira riqueza é muito mais do que um saldo bancário gordo. É a liberdade de viver uma vida plena, em todos os aspectos: físico, mental e espiritual. É ter os recursos para expressar quem você realmente é, para desenvolver seus talentos ao máximo e para contribuir de forma significativa para o mundo. O que você vai aprender hoje não é sobre ser egoísta, mas sobre liberar seu potencial máximo para o bem de todos. Wattles nos desafia desde o primeiro momento. Ele afirma sem rodeios que o direito de ser rico é inalienável, um direito fundamental de todo ser humano. Pense bem, você consegue viver sua vida mais próspera e feliz se estiver constantemente preocupado com contas, com a falta, com as limitações? Claro que não. A pobreza, em vez de ser uma virtude, é na verdade um obstáculo ao seu pleno desenvolvimento. O desejo de prosperidade não é ganância, é um impulso natural do universo para a vida abundante. Você já se sentiu culpado por desejar mais? É hora de se libertar dessa crença. Mas como essa prosperidade se manifesta? Wattles é claro: existe uma ciência para ficar rico, e ela funciona com exatidão matemática. Não importa de onde você veio, sua formação, seu ambiente ou seu talento inicial. O segredo reside em fazer as coisas de uma certa maneira. E essa certa maneira não é exclusiva de gênios ou bilionários. Está disponível para qualquer pessoa que tenha a inteligência para entender e a disciplina para aplicar. Você pode estar pensando: mas e a oportunidade? Será que ela já não foi monopolizada por outros? Essa é uma crença comum, e Wattles a desmistifica completamente. Ele nos revela que a riqueza não é um estoque limitado, mas uma fonte inesgotável. O universo é um depósito de substância original sem forma, e essa substância está sempre pronta para ser moldada pelos seus pensamentos e ações. A oportunidade é criada, e não apenas encontrada. O que isso significa na prática? Significa que seus pensamentos são poderosas forças criativas. Wattles nos introduz ao primeiro princípio da ciência para ficar rico. Existe uma substância pensante universal, e ela responde aos seus desejos claros e definidos. Mas não é apenas sobre pensar, é sobre pensar com fé inabalável e com um coração cheio de gratidão. A gratidão, ele explica, é a chave que sintoniza sua mente com a abundância do universo, abrindo os canais para que a riqueza flua em sua direção. E essa fé deve ser tão forte que nem mesmo as maiores dúvidas ou os mais assustadores medos consigam abalá-la. Ficou curioso para saber como tudo isso se conecta
na sua vida diária? Como você pode aplicar esses princípios de forma prática, transformando seus pensamentos em realidade tangível? Prepare-se, porque nos próximos passos, vamos mergulhar nas estratégias específicas para manifestar a vida que você sempre sonhou, descobrindo como a riqueza, na verdade, chega até você. Introdução: Desvendando os caminhos da prosperidade plena. Este documento emerge de forma detalhada e analítica na obra seminal A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles, publicado originalmente em 1910. Este livro clássico transcendeu gerações, consolidando-se como um pilar fundamental no estudo do desenvolvimento pessoal e da filosofia da prosperidade. A sua relevância perdura até hoje porque Wattles não aborda a riqueza apenas sob uma ótica puramente financeira. Em vez disso, ele a posiciona como um meio indispensável para a conquista de uma vida integralmente plena e realizada, abraçando harmoniosamente os domínios físico, mental e espiritual. A proposta central deste resumo é cuidadosamente destilar e aprofundar os ensinamentos essenciais de cada capítulo. Para isso, destacaremos os pontos cruciais, as lições-chave que ressoam com a experiência humana universal e as citações mais significativas que encapsulam a essência do pensamento de Wattles. O objetivo final é proporcionar uma compreensão não apenas clara e concisa, mas também profundamente reflexiva da filosofia de Wattles sobre a prosperidade, convidando o leitor a uma jornada transformadora em busca da abundância em todas as suas formas. Prefácio do autor: um convite à ação e à confiança inabalável. No prefácio de sua obra, Wallace D. Wattles estabelece de imediato um tom resoluto e pragmático que servirá de guia para o restante do livro. Ele não hesita em afirmar que sua criação é um manual prático, um guia direto para a ação, distanciando-o de um mero tratado filosófico abstrato. Essa distinção é crucial, pois Wattles direciona sua mensagem a um público específico. Indivíduos cuja necessidade mais urgente é o dinheiro. São aqueles que, em sua busca por uma vida melhor, reconhecem que a estabilidade financeira é um pré-requisito fundamental antes de se poderem dedicar a questões mais complexas ou puramente filosóficas. Wattles constrói a credibilidade de sua obra ao enfatizar que as conclusões apresentadas não são meras especulações ou teorias vazias. Pelo contrário, elas são alicerçadas em princípios científicos rigorosos e foram exaustivamente testadas na prática. Esta garantia é um pilar da sua promessa. Ao seguir as instruções contidas no livro com fé e sem hesitação, qualquer pessoa, independentemente de sua condição inicial, pode alcançar a riqueza. A concisão e simplicidade do estilo narrativo são intencionais, concebidas para garantir a máxima acessibilidade e fácil compreensão por todos os leitores. A mensagem central e poderosa que ecoa do prefácio é cristalina. Funciona uma afirmação categórica de que a ciência aplicada na busca pela riqueza é exata e infalível, oferecendo um caminho claro e replicável para a prosperidade. O prefácio, portanto, não é apenas uma introdução, mas um pacto de confiança entre o autor e o leitor, convidando-o a embarcar em uma jornada transformadora, com a certeza de que o método proposto é eficaz. Capítulo 1. O direito de ser rico. Neste capítulo inaugural e fundamental, Wattles desafia frontalmente concepções arraigadas de virtude, ligadas à pobreza, argumentando com veemência que o direito de ser rico é inalienável e absolutamente essencial para uma vida verdadeiramente plena e realizada. Ele refuta, sem rodeios, a falácia de que a pobreza pode ser uma condição virtuosa, afirmando categoricamente que não é possível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico. Essa declaração aparentemente radical serve como um divisor de águas na mentalidade comum sobre a riqueza. Para Wattles, a riqueza não é um luxo, mas uma condição necessária para o desenvolvimento máximo do indivíduo em todas as suas dimensões. Ele postula que para alcançar o mais alto patamar de desenvolvimento mental, espiritual e físico, o ser humano precisa, invariavelmente, de recursos materiais adequados. A riqueza
em sua visão, não é um fim em si mesma, uma mera acumulação de bens, mas sim um meio poderoso e indispensável para a evolução contínua e a expressão completa do ser. Ele define ser rico de uma maneira profundamente libertadora: ter tudo o que se deseja para viver a vida que se é capaz de viver. Isso implica uma rejeição veemente à ideia de se contentar com a escassez ou a limitação. O autor ilumina a essência do desejo de riqueza, revelando que ele é, na verdade, o impulso inato por uma vida mais produtiva, abundante e expressiva. Um desejo que ele considera profundamente louvável e natural. A vida, em sua manifestação mais rica e completa, desdobra-se através do corpo, da mente e da alma. Wattles argumenta que a supressão ou privação de qualquer um desses aspectos, seja por limitações financeiras ou por uma mentalidade de escassez, menos impede a felicidade e a satisfação plenas. Ele exemplifica isso de forma tocante, a capacidade de dar e expressar amor. Por exemplo, em sua plenitude, muitas vezes é severamente cerceada pela pobreza. Pessoas pobres podem ter o desejo de ajudar, mas lhes faltam os meios materiais para expressar esse amor de forma tangível e impactante. Portanto, a busca pela riqueza transcende o egoísmo. Ela se eleva a um dever sagrado para consigo mesmo, para com a divindade e para com a humanidade. Somente ao alcançar a plenitude de seus recursos materiais e internos, o indivíduo pode verdadeiramente oferecer o melhor de si ao mundo, contribuindo para o bem-estar coletivo e para a evolução da própria espécie. Citação relevante: o direito pessoal à vida é o direito de ter livre e irrestritamente o uso de todas as coisas materiais necessárias a seu total desenvolvimento mental, espiritual e físico. Ou seja, o direito de ser rico. Esta citação encapsula a profunda convicção de Wattles de que a riqueza não é apenas um desejo, mas um direito fundamental para a realização do potencial humano em sua totalidade. Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico neste capítulo transformador. Wallace D. Wattles declara com autoridade inquestionável que existe uma ciência para ficar rico, e é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Essa afirmação é a espinha dorsal de todo o seu ensinamento, pois ele desmantela a noção popular de que a aquisição de riqueza é um capricho do destino, do azar ou de fatores externos incontroláveis. Em vez disso, ele a estabelece firmemente como resultado direto e previsível de fazer as coisas de uma certa maneira. Wattles argumenta que a riqueza não é uma questão de sorte fortuita, nem de talentos inatos exclusivos, tampouco de um ambiente privilegiado ou de uma economia favorável. Ele ilustra isso ao apontar que ricos e pobres coexistem nos mesmos ambientes geográficos e profissionais, e que pessoas com os mais variados níveis de talento e educação alcançam a riqueza. Se a riqueza fosse meramente uma questão de talento ou ambiente, a distribuição seria muito mais uniforme entre esses grupos, o que claramente não ocorre. A chave, portanto, não está no o que se faz, mas no como se faz. Aqueles que compreendem e, mais importante, obedecem a essas leis universais, seja intencional ou acidentalmente, acabam enriquecendo com uma precisão matemática, quase como uma inevitabilidade. Isso implica que a riqueza não é um privilégio de poucos, mas um resultado acessível a qualquer um que aprenda e aplique os princípios. Wattles democratiza o acesso à prosperidade, enfatizando que a capacidade de seguir essa certa maneira não é um dom reservado a gênios, mas está inerente a qualquer pessoa com inteligência suficiente para compreender as palavras do livro. A simplicidade e a clareza da linguagem do livro são, de fato, projetadas para tornar essa ciência acessível a todos. Um ponto crucial que Wattles aborda é a crença limitante de que a falta de capital inicial é um impedimento para o enriquecimento. Ele refuta essa ideia, explicando que o capital não é um pré-requisito, mas sim uma parte integrante do processo de enriquecimento que se manifesta e se acumula à medida que se segue essa certa maneira. O capital se torna um consequente, não um antecedente.
O autor conclui este capítulo com uma mensagem de empoderamento e esperança, independentemente da situação atual de cada indivíduo, de suas dívidas, de seu ponto de partida ou de suas aparentes desvantagens. Qualquer um pode começar a enriquecer. O caminho é viver em harmonia com as leis que governam o universo e aplicar diligentemente a metodologia descrita no livro. A riqueza para Wattles é uma ciência, e como toda ciência, seus resultados são repetíveis e previsíveis quando suas leis são seguidas. Citação relevante. A posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer coisas de certa maneira, e aqueles que fazem as coisas desta certa maneira menos intencional ou, acidentalmente, enriquecem. Enquanto aqueles que não fazem as coisas desta certa maneira, não importa quão duramente trabalham, ou quanto são capazes, permanecem pobres. Esta citação resume a essência do argumento de Wattle, estabelecendo a certa maneira como fator determinante para a aquisição da riqueza, independentemente de outros esforços ou capacidades. É um convite claro à ação e à conformidade com esses princípios universais. Capítulo 3. Oportunidade pode ser monopolizada? Neste capítulo crucial, Wallace D. Wattle se dedica a desmistificar uma das crenças mais arraigadas e limitantes que impedem muitas pessoas de buscar a riqueza: a ideia de que a oportunidade é finita e já foi monopolizada por outros. Ele argumenta com veemência que ninguém permanece pobre porque outros monopolizaram a riqueza. Esta é uma afirmação poderosa que serve para libertar o leitor da mentalidade de escassez e da vitimização. Wattles reconhece que, em certos setores ou nichos de mercado, pode haver uma aparente saturação ou domínio por grandes corporações e indivíduos já estabelecidos. No entanto, ele contraria essa percepção ao enfatizar que, apesar de certas portas poderem parecer fechadas, novas oportunidades estão constantemente surgindo. A chave para o sucesso, portanto, não reside em lutar contra as marés existentes, mas em seguir a correnteza das necessidades coletivas e do desenvolvimento social. Isso significa estar atento às tendências emergentes, às novas tecnologias, às demandas não atendidas e às lacunas no mercado que são produtos da evolução constante da sociedade e das suas aspirações. O autor desmantela a noção fatalista de que trabalhadores ou classes sociais inteiras são inerentemente privados de oportunidades. Ele insiste que a riqueza não é como um bolo de tamanho fixo, que, uma vez fatiado, deixa os últimos sem nada. Pelo contrário, Wattles apresenta a riqueza como uma entidade dinâmica, continuamente criada e em constante expansão. A prosperidade não é um recurso limitado, que é simplesmente redistribuído. Ela é gerada a partir de uma fonte inesgotável. Para ilustrar essa abundância, Wattles introduz o conceito da natureza como um depósito inesgotável de substância sem forma. Essa substância primordial, da qual todas as coisas, materiais e imateriais, são feitas, está sempre disponível. Ela é a fonte ilimitada de toda a criação, está pronta para ser moldada e manifestada por aqueles que operam de uma certa maneira. Isso implica que a verdadeira limitação não está na disponibilidade de recursos ou oportunidades no mundo externo, mas sim na mente do indivíduo e em sua capacidade de acessar e interagir com essa substância original. A oportunidade para o enriquecimento, segundo Wattles, é sempre presente e abundante. O universo não opera sob o regime da escassez, mas sim da superabundância. A pessoa que age de acordo com as leis da riqueza, menos, ou seja, que pensa e age na certa maneira, tem o poder de criar sua própria oportunidade, independentemente das condições externas, das flutuações econômicas ou da suposta monopolização por outros. Isso significa que, em vez de esperar por uma porta que se abra, o indivíduo proativo e alinhado com os princípios da riqueza pode literalmente manifestar a porta, ou até mesmo um caminho inteiro, onde antes não havia nada. É um convite ao protagonismo e à criatividade na jornada da prosperidade. Análise aprofundada. Este capítulo é vital porque ataca um dos maiores bloqueadores psicológicos da prosperidade: a crença na escassez. Wattles nos convida
a mudar nossa perspectiva de um mundo de recursos limitados para um universo de abundância ilimitada. Ao entender que a riqueza é criada e não apenas transferida, o leitor se liberta da mentalidade de competição destrutiva e da inveja. A ideia de seguir a correnteza é uma metáfora poderosa para a adaptação e a inteligência estratégica. Em vez de insistir em modelos de negócio ou empregos obsoletos, a pessoa que busca a riqueza deve ser flexível e discernir para onde a energia criativa do universo está fluindo, onde novas necessidades estão surgindo e onde o desenvolvimento social está apontando. Isso não significa oportunismo vazio, mas sim a capacidade de identificar e preencher lacunas de valor que beneficiarão a muitos. A substância sem forma é a base metafísica para essa expansão de oportunidades. Se a matéria-prima é infinita, as possibilidades de manifestação também o são. O foco, portanto, deve ser em como nos relacionamos com essa substância através de nossos pensamentos e ações. Citação relevante: ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca nela. Você pode estar excluído dos negócios em certas áreas, mas existem outras portas abertas para você. Esta citação é um chamado à ação e uma refutação direta da mentalidade de vítima. Ela encoraja o indivíduo a olhar além das barreiras aparentes e a reconhecer a vasta gama de possibilidades que o universo sempre oferece. E aí, você chegou até aqui? Se sim, é porque essa conversa sobre a ciência de ficar rico fez sentido para você, não é? Se a ideia de que a prosperidade é um direito inalienável e que existe uma maneira científica de alcançá-la te inspirou, então você já faz parte de algo maior. E para que a gente continue essa jornada juntos, desvendando ainda mais segredos e transformando vidas, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas etapas. Se esse conteúdo te tocou, se você sentiu que essa mensagem foi para mim e que ele agregou valor à sua visão de riqueza, seu like é a forma mais simples e sincera de me dizer: estou nessa com você. É a sua maneira de mostrar que essa troca foi significativa e que vale a pena continuarmos expandindo esses ensinamentos. E se você realmente se conectou com o que falamos até agora, me conta nos comentários usando a frase: essa mensagem foi para mim. Mal posso esperar para saber sua opinião. Neste vídeo, desvendamos a introdução, o prefácio e os 3 primeiros capítulos, que são a base da ciência de ficar rico, mas a jornada está apenas começando. Teremos alguns outros vídeos, onde abordaremos os outros capítulos do livro, aprofundando cada passo dessa fascinante ciência. Te vejo lá, para continuarmos essa descoberta juntos.